A paz do Senhor, queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Reação Pentecostal. Convido você a se inscrever no nosso canal, a compartilhar nossos vídeos, deixar o seu ok. Deixe o seu like, caso goste dos nossos vídeos. Queridos, hoje eu tenho recebido muitas perguntas acerca de um detalhe importante. Pastor, por que a sua igreja tem uma doutrina conservadora? Por que vocês não acompanham esse movimento de todas as igrejas se tornarem mais contemporâneas, mais liberais, mais modernas? Bem, a resposta é muito simples. É porque a doutrina, ela não muda. Porque o tempo não pode mudar a palavra do Senhor nosso Deus. Ou seja, as palavras do Senhor, elas não estão sujeitas nem diatópica, nem diacronicamente a mudanças. O tempo não pode mudar as palavras do Senhor, nem a distância, nem o local onde ela chega, ela é quem promove as mudanças. Se isso não acontecer, verdadeiramente não é o evangelho transformador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próprio Jesus, em Marcos 13:31, ele disse: "Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar." E qual o perigo de você deixar de ser conservador? O perigo é simplesmente você cair numa armadilha diabólica de aceitar um outro evangelho. Aí você pergunta: outro evangelho? Sim, outro evangelho. O que está acontecendo com muitas pessoas nesses tempos do fim. Vejamos o que está escrito aqui em Gálatas, no capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. "Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema." Ou seja, seja amaldiçoado. Esse é o perigo de você deixar de ser conservador, de preservar o verdadeiro ensino da palavra do Senhor nosso Deus. E o que tem acontecido nesses últimos tempos é exatamente isso. Muitas pessoas estão deixando o verdadeiro evangelho para seguir outro evangelho. Qualquer um pode perceber a mudança que ocorreu nas igrejas nos últimos tempos. A simplicidade do evangelho, a simplicidade de culto, com oração, jejum, com a pregação evangelística, com um culto verdadeiramente verticalizado. Esse culto deu lugar a um culto horizontalizado, que é feito do homem para o homem. A gente viu uma mudança muito radical na forma de adorar, na forma de louvar, na forma de cantar. Ou seja, aquilo que era um culto para Deus virou um culto para o homem, um culto em que o homem canta para o próprio homem, para receber aplausos do próprio homem, e Deus foi colocado de lado. Isso é extremamente perigoso, porque você deixa de lado o evangelho da verdade, o evangelho de Cristo, a adoração a Cristo, e passa a seguir um outro ensino, um outro espírito, um outro Jesus, um outro evangelho. E quem destaca muito isso é Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 4, e quero ler com você nesse momento. O texto diz: "Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis." Bom, aqui você percebe um outro Jesus, um outro espírito, um outro evangelho. Então, isso nos traz um grande alerta. Que evangelho você tem seguido? Que Jesus você tem seguido? E que espírito você tem recebido? Então, isso é muito perigoso, porque muitos escândalos, muitas falsas igrejas, muitas falsas doutrinas estamos vivendo nos dias de hoje. Isso tudo para conduzir essa geração que estamos vivendo para o cumprimento de uma última igreja, a sétima igreja do livro de Apocalipse, Laodiceia.
uma igreja que abandonou os princípios do Evangelho, deixando Jesus do lado de fora, ou seja, deixando a palavra do lado de fora para seguir seus princípios. Uma igreja que tinha tudo, tinha beleza, tinha dinheiro, tinha poder econômico, poder político, só não tinha Jesus dentro dela. Por isso Jesus ficava à porta batendo, dizendo: deixa eu entrar. Eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, deixar Jesus do lado de fora significa não observar mais a sua palavra. O verbo é Cristo. E segundo Apocalipse 19:13, ele é a palavra de Deus. Então, quando nós observamos outros ensinamentos, outros valores, deixamos a palavra de Deus do lado de fora. Então, observe que nós não podemos seguir um outro evangelho, o evangelho social, o evangelho cultural que as pessoas estão seguindo. Ou seja, o tempo mudou. Isso foi para aquela época, hoje não mais. Ou seja, a cultura, o movimento social, ele está entrando dentro das nossas igrejas. É muito importante você perceber e você ser uma barreira, porque se você for um guardião da palavra, você pertencerá ao remanescente de Filadélfia, a igreja que resiste guardando a palavra do Senhor. E nós somos conservadores doutrinários, porque guardamos a palavra do Senhor. E para os que guardam a palavra, existe a promessa: porquanto guardaste a minha palavra, a palavra da perseverança, a palavra da paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Portanto, seja você também um fiel guardião da palavra do Senhor nosso Deus. Caso você tenha entrado para a igreja de Laodiceia, eu te recomendo, arrependa-se e volte para a Filadélfia. Deus te abençoe, um forte abraço.